Ok, muito obrigado, professor Nasso. Dou início aos comentários, iniciando com o professor Dr. Wilson Nascimento. Bom dia a todos. Eu já imaginava que iniciaria esses comentários do professor Antônio. Não sei porquê, mas já estava sentindo isso, sabe? Bom dia a todos os doutores, a banca, parabéns, né, a Sandra pela orientação. Vamos lá. Luciano, parabéns pela sua apresentação. A gente sabe o quanto você vem se dedicando a esse estudo e a esse material, né? Não é novidade para nós que acompanham a FCU a sua dedicação. Gratidão. O seu projeto, apesar de não ser inédito, é algo muito importante, porque, afinal de contas, quando falamos em contribuir com as pessoas para a mudança dos seus maus comportamentos, né, porque o bom comportamento todo mundo quer ficar, mas quando a gente fala daquele comportamento que realmente o atrapalha, o incomoda, né, de seguir melhor em frente, sem dúvida nenhuma que é mais um grande trabalho para contribuir para que isso aconteça. Dentro da sua fala e dentro do seu texto, o que me chama muito a atenção é a questão de criar o método, validar o método e também formar mentores e facilitadores. E eu observo que praticamente simultaneamente você quer formar esses dois grupos, que são, no seu próprio texto, deixa muito claro, eles atuam em ambientes diferentes. O mentor vai bem além do que o facilitador pode fazer. Eu percebo que, inclusive, na sua consideração final, você nem cita mais o mentor, você só cita o facilitador e o sucesso obtido com os facilitadores. Uma observação minha é se o trabalho é extraordinário, mas será que se tivesse focado, neste primeiro momento, unicamente na formação de facilitadores, que você sabe que é o grande desafio, afinal de contas, esse facilitador vai lidar com os dias ruins do cliente, né, chamado mentorado, e ele tem que ter a habilidade de manter esse cara no foco, que é mudar aquilo que ele diz que tem intenção de mudar. Essa é uma consideração, uma dúvida que eu tenho, porque foi trabalhado os dois ao mesmo tempo. E depois eu gostaria que você fizesse um comentário também, porque isso lá no seu objetivo específico, lá dentro está mentorado, cliente, facilitador, dentro do específico tem vários objetivos. De repente, reduzir a 3 e que ficasse mais segmentado. Mas, no geral, a minha consideração é que você continue muito com esse trabalho, que você afunile mais isso para que você traga essa ferramenta com esse propósito de gerar e de impactar no comportamento de muitas pessoas. Obrigado, professor Anthony, obrigado, Amanda. Muito obrigado, professor Wilson. Muito obrigado, professor Wilson. A seguir, vou pedir a colaboração do professor Danilo Polanco. Bom dia a todos. Um prazer estar com todos vocês aqui hoje, nesta nova modalidade de comunicação. Parabéns ao professor Nasso pelo trabalho que ele tem desenvolvido. É um trabalho muito forçoso para ele, pelo tempo e no tempo que ele fez esta pesquisa. Mas teria algum comentário sobre na parte da validação da metodologia. O professor Nasso fala de 3 grupos, mas minha preocupação é qual o porcentagem exato da pessoa, qual foi o resultado científico da pesquisa, do participante. No grupo, por exemplo, final, fala de 223 pessoas que para convidado, acho que 91 deles participaram. Desses 91, qual o porcentagem positivo, qual o porcentagem negativo? Se realmente os 91 alcançaram a mudar o comportamento que queriam mudar ou não mudaram. Então, esse resultado gostaria, seria bom se pudesse ser assinalado nesta situação. Somente isso, o demais vejo que tem um trabalho bem detalhado
e a formação do facilitadores e o mentor, eu encontro que é a forma básica, mas somente essa parte para comentar. Eu vou pedir para que o professor Nasso tome nota das considerações, para no final a gente resumir todos os comentários. Professora Branca e Silda Polanco. Bom dia a todos, é um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez, né? Algumas pessoas saudosas que eu não vi há muito tempo, não? Outras que eu estou vendo pela primeira vez. Muito prazer em estar junto, tá? Vamos lá, professor Nasso. Eu tenho acompanhado o professor Nasso há muito tempo nesse projeto, inclusive fiz parte dele também, dos 28 dias. Quando o professor estava escrevendo o livro dele, eu também passei por esse processo e foi eficaz. Eu tenho algumas pequenas considerações, né? Algumas na metodologia, que são poucas, alguns errinhos ortográficos, né? Que deveriam ser consertados, porque às vezes muda um pouco a intenção do texto. E uma coisa me chamou a atenção, no capítulo 5, resultados e análises, né? Que ele coloca assim que o estudo foi feito com mais de 600 pessoas. Em outra situação, ele coloca também o estudo foi feito mais ou menos ou com mais pessoas. Na realidade, eu acho que esse número ele precisa ser conciso, né? Ou ele tem que ser positivo, foi feito com 600 pessoas, porque mais de 600 ou menos de 600 pessoas deixa um pouco a desejar. Então, a gente não tem, assim, uma estatística exata. No início também, na parte dos objetivos, lendo a tese, não foi colocado, por exemplo, quando ele se refere aos profissionais, deveria já acrescentar no começo, nos objetivos, que seriam esses profissionais na área comportamental, e depois descrevê-los como ele fez, né? Coaching, psicólogos, médicos e tudo mais. As ações, muitas especificações feitas na parte psicológica, eu estou de acordo, eu acho que ele se aprofundizou bem, eu não vejo assim nenhuma situação antagônica. Eu quero parabenizar a você, Sandra, que você foi uma mentora maravilhosa, porque dentro da proposta do professor Nasso, realmente as coisas ficarem claras era um pouquinho mais complicado. Mas eu concordo também com o professor Wilson, eu acho que ele deveria ter se focado mais em um termo, né? Na parte do facilitador, do facilitador, né? Para poder ter mais incisão, né? E reforçar mais essa parte do facilitador. Do mais, parabéns, professor, que Deus continue te orientando, está perfeito, bola para frente, parabéns. Ok, muito obrigado, professora Branca. Como é de praxe, a orientadora é a última a falar, e então vou fazer meus comentários. Primeiro, professora, a gente conhece a sua história, nós sempre admiramos, né, por ser um autodidata, por esse desenvolvimento que você teve, por como você abraça os desafios. Então, a gente sabe que isso é o fruto de anos e anos de trabalho autodidata que foi se transformando numa peça acadêmica e foi trabalhando com tudo isso. Tem alguns pequenos detalhes que, uma coisa eu tenho, de forma particular, eu fico muito triste se a gente vier, e esse é o termo, sinto tristeza, eu sinto um desconforto quando eu vejo que alguma coisa poderíamos ter discutido na qualificação. Se não se discutiu, nós não vamos discutir agora, porque agora é a hora de correr para o abraço, certo? Então, não vamos ficar discutindo aquilo que nós deveríamos ter discutido na qualificação. O que sim me surpreendeu
e eu dou, apenas levanto um alerta, é que um trabalho não pode, numa defesa, não pode ser lido ipsis literis, porque se for para ler, a gente pega, lê e não precisa de uma banca. A banca, normalmente, a gente agrega um valor diferente, você agrega seus comentários diferentes, você vai trazer inovações, aquilo que você escreveu, e aí é que nós vamos também evaluar a performance do doutorando. Mas, no caso, eu entendi essa metodologia que estamos usando, quase que nos obriga a estar lendo o material. Em segundo lugar, isso aqui não é uma tese, e sim uma dissertação. Doutorado, ao contrário do que no Brasil, nos Estados Unidos, a tese é mestrado, doutorado é dissertação. Se, quando evoluir nesse trabalho, quando for para publicações e tal, cautela para não cometer esse erro, esse pequeno erro, porque vai trazer uma confusão. Já tivemos, recentemente, há 2 semanas atrás, um caso onde a pessoa fez, e justamente uma pessoa muito proeminente, bem conhecida, e uma pessoa que leu, viu que tinha sido colocado opostamente, e aí ele fez um comentário meio sarcástico a respeito do assunto. Então, doutorado nos Estados Unidos é dissertação, mestrado é tesis. Concordo ipsis literis com o professor Wilson. Eu creio que quando a gente abre muito o funil, acaba generalizando algumas coisas. A professora Branca falou, é mais de 600, ou é 600, ou é 621, também outro detalhe, que numa defesa desse nível deveria ser pautado para que não tenha nenhum tipo de dúvida e que ganhe credibilidade o seu trabalho. Na realidade, se nós formos analisar na profundidade, não poderíamos estar usando como mudar um comportamento em 28 dias como um título. Mas volto a falar, se não foi discutido na qualificação, não vamos discutir hoje. Então, passou, reconhecemos que o trabalho é brilhante, a gente que está aqui no Orlando sabe como você tem batido nessa tecla, e como tem ido, e como tem palestrado a respeito, e como tem juntado pessoas, e a gente sabe que não são 600 ou mais de 600, são mais de 1.000, com certeza absoluta. Você pegou o universo e trabalhou nele. Então, nós somos testemunha do seu trabalho. Poderia fazer outros comentários, mas tem que fazer um pente fino, de fato. Não sou eu que tenho autoridade para falar de português, que eu cometo muitos horrores, mas eu sugeriria fazer um pente fino antes da publicação final no português. E eu parabenizo, Nácio. Primeiro, porque conheço a origem. Segundo, porque sei da sua dedicação. Terceiro, porque vejo o seu comprometimento com aquilo que você acredita. E para aqueles que estão assistindo, nós aqui somos testemunhas desse trabalho. Nós vimos ele na prática acontecer e anos de trabalho em cima de um objetivo, de uma meta, de uma motivação fixa que você tem aí. Então, da minha parte, parabéns, viu, Nácio? De coração. Eu sei o esforço. Eu acho que esse negócio de qualquer verdade passa primeiro por ser ridicularizada, segundo, violentamente combatida. Eu creio que você já tem ido para a terceira, porque eu não vi nunca ninguém combater violentamente. Tudo pelo contrário. Eu vi pessoas te amando, te abraçando com a ideia. Então, no futuro, eu não sei se essa frase aí se adequa ao seu trabalho, que sempre foi aceito, sempre teve admirador. A própria Branca, que é uma profissional da área, se colocou no teu laboratório. Então, isso aí prova de que as pessoas sempre acreditaram no seu trabalho. Professora Sandra Regina da Luz Inácio. Muito obrigada, um bom dia a todos. Em primeiro lugar, o Luciano caiu para mim como um grande presente de Deus, porque eu acompanhei ele desde o primeiro dia no mestrado. O Tony sabe disso, né? Eu participei da amostra e vou dizer para vocês rapidamente, eu realmente não acreditava.
eu participei e toda a amostra, no dia em que nós sentíamos vontade de chorar, que nós sentíamos mal, todo mundo sentia a mesma coisa. No dia em que nós sentíamos qualquer outra coisa que fosse, eu fiquei revoltada, fiquei nervoso ou nervosa hoje. Todos sentiam a mesma coisa, justamente pela mudança que havia. Nós tínhamos reuniões todas as semanas e todos narravam a mesma coisa e todos conversavam através do grupo do WhatsApp todos os dias o que nós estávamos sentindo. Era espantoso, porque que todos sentiam a mesma coisa. Ao final, eu escolhi um comportamento. Esse comportamento foi mudado, minha vida praticamente mudou, tudo que vocês possam imaginar. Aí o que aconteceu? Quando você escolhe um comportamento, a gente não pode, vamos dizer assim, colocá-lo como sendo uma coisa que seja para sempre, né? E o que aconteceu comigo? Eu mudei, era um comportamento só, hoje são 5. Eu não consegui mais voltar atrás. Nem que eu tentei, até conversei com o Luciano a respeito disso, ele me deu as orientações para não ser tão radical assim. Mas, realmente, ao final, eu fiquei totalmente espantada como que uma metodologia simples, que as pessoas muitas vezes não acreditam, tanto que ao 7º dia, quando ele está dando 7 dias, eu tenho certeza que muitos desistem, porque eles falam assim, isso não funciona. A maioria de nós tem a crença de que isso não funciona por ela ser simples. Quando você fala em mudança de comportamento em 28 dias, você acha que vai vir um furacão, que vai mudar tudo, que vai... E, na realidade, é tudo muito tranquilo, só que as coisas vão evoluindo, né? E, assim, foi um grande presente. Luciano, parabéns. Eu espero que você consiga mudar o comportamento de muitas pessoas que hoje sofrem, e sofrem muito. Eu só queria falar uma única coisa. Na hora em que o seu trabalho está correto, na hora em que você apresentou a metodologia, primeiro você falou que ela era aplicada. Ótimo. Depois você falou que ela era pura. Não é pura, tá? Ela é só aplicada. Tá certo? Mas o trabalho está correto, tudo bem? Parabéns mais uma vez, que você consiga mudar muitos comportamentos. Você tem pessoas que vêm ao mundo para ajudar as pessoas de uma forma diferenciada. Você é uma dessas pessoas. E eu agradeço imensamente pela toda a ajuda que você me deu. Você mudou a minha vida, como você sabe, né? Nós conversamos muito a respeito disso, em particular. E eu agradeço imensamente o grande presente de Deus que foi tudo o que aconteceu em você na minha vida. Muito obrigada. É isso que eu queria falar. Gratidão, doutora Sandra. Muito obrigado, professora Sandra. A senhora sempre é generosa. Quando alguém tiver qualquer problema de autoestima, é só ligar para a senhora. A senhora levanta. Muito obrigado, professora Sandra. Seus comentários, professor Luciano Nasso, antes de nós irmos para a avaliação da banca. Bom, primeiramente, gratidão a todos. As observações foram fantásticas. Eu agradeço a cada detalhe que os senhores colocaram. E eu vou respondendo agora de uma forma mais tranquila. Realmente, doutor Anthony, eu me vi obrigado a me conter no PowerPoint. O senhor me conhece muito bem, porque se o senhor me dá a trela aqui, nós vamos o dia inteiro falando de mudança de comportamento e falando sobre esse assunto, que eu gosto muito de falar e trabalhar nesse sentido, porque é o que eu venho fazendo nesses últimos anos. Mas, com relação ao Dr. Wilson, eu também concordo plenamente com o que ele disse. Mas houve um momento no trabalho, Dr. Wilson, que eu me vi obrigado a colocar facilitador e o mentor, para já dar uma ampliada, porque hoje ela se tornou uma ferramenta digital, aonde os alunos vão respondendo e eu vou acompanhando cada indivíduo durante os 28 dias. O facilitador também tem esse acompanhamento e o mentor também tem esse acompanhamento. O objetivo principal disso foi me multiplicar. Hoje a gente tem que multiplicar o processo. Então, para que isso a nível online fosse multiplicado, eu necessito da figura do mentor e do facilitador. Cada um ramificando com as suas turmas e as suas equipes necessárias. E eu não poderia só me colocar só no facilitador, porque eu tenho certeza que a hora que eu chegasse na banca, o senhor mesmo iria perguntar, mas não seria necessário um mentor aí? E aí haveria essa pergunta. Porque eu também me perguntei isso.
Então, foi por isso que a gente já colocou e deu essa ampliação. Então, eu estou dando uma forma geral, de um trabalho de uma forma geral de como ele deveria ser colocado. Essa é a ideia. E agora é só trabalhar as questões de mentores, facilitadores, treinar essas pessoas e focar realmente nas pessoas que estão precisando dessa mudança de comportamento. Todos esses processos já estão inscritos em manuais diferenciados. Não foram apresentados, mas eu já estou tratando de escrevê-los para fazer esses tipos de treinamentos, né? Com relação à resposta ao Dr. Polanco, nós tivemos, das 91 pessoas que terminaram, Dr. Polanco, 75% de aproveitamento de mudança de comportamento, como disse a doutora Sandra. O restante, eu fiz uma modelagem no que faltava para ele chegar e cumprir o comportamento. Então, todos que chegaram ao final mudaram o seu comportamento dos 91 que já viram aí. Como o Dr. Anthony disse, ele sabe, são mais de 1.000 pessoas que passaram pela metodologia e estão passando atualmente. Então, com relação a isso, o resultado é super positivo na mudança final, Dr. Polanco. A doutora Isilda, obrigado, muito obrigado pelas suas considerações. E eu vou precisar desse português corrigido aí, a gente vai fazer essa revisão sim. E o resultado das análises foram várias turmas. Quando eu falei em 600, em 200, em 300, a senhora sabe que eu venho fazendo turmas dia a dia. E eu posso garantir para a senhora que são mais de 1.300 pessoas com nome, endereço, telefone, e-mail, que são contatadas. Tanto é que a senhora vê que a maioria, eu tenho pessoas aqui, estou grato, a alunos estarem aqui na sala. Pessoas que estão passando por mudança de comportamento estão aqui na sala. O diretor do TI que cuida da minha ferramenta está aqui na sala, que está fazendo um trabalho maravilhoso, ele e a Priscila, de realmente fazer essa comunicação com as pessoas. Eu tenho uma comunicação direta com o aluno. Se o aluno tem algum problema, eu aperto um botão no meu computador aqui e eu faço uma sala direta com ele e já vou ver o problema dele na hora. E não vai ficar para amanhã, depois ou daqui 15 dias. E o resultado é muito importante. Como os senhores viram no trabalho, eu acrescentei 7 dias. Esses 7 dias já mudaram. A minha ferramenta está numa mudança dia a dia. Vamos voltar para o trabalho, professor, porque senão a gente, se já mudou Sim. e não está aqui, estamos contradizendo o trabalho. Então vamos focar no comentário do trabalho. Perfeito. Não daquilo que o senhor fez, nem da ferramenta, porque senão entramos numa outra seara. Perfeito, concordo, doutor Tanto. Então, tudo isso foi feito em função do aluno realmente atingir a sua mudança de comportamento. E hoje, eu posso dizer para os senhores uma única coisa. Tudo aquilo que nós começamos lá atrás, hoje está muito mais mudado e nós estamos fazendo com que o aluno, a pessoa que se propõe a mudar esse comportamento, esteja comprometida do começo ao final. E o resultado sempre está sendo positivo. Quem chega até o final tem um resultado super positivo. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Vocês podem permanecer na sala, nós vamos ser transportados aí no metaverso. Essa nova ferramenta dirigida aqui por a nossa super IT woman, Priscila Soares. E voltamos já já. Por favor, se podem nos conduzir para a sala de debate dos participantes da banca.